Dia Santo, Santo dia. Que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Hoje nós estamos com um convidado especial, Padre Adriano. Padre Adriano, querido, consagrado a Nossa Senhora, membro auxiliar da Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus, mas ele é o pároco da paróquia Santo Antão Abade, lá em São Bento e Caiçara do Norte. Aquela área linda de praia, um local muito especial, muito bonito. Mas Padre Adriano, ele nos ajuda, nos assiste como sacerdote na Fraternidade de Discípulos da Mãe de Deus. Então, é uma alegria, Padre Adriano, ter o senhor aqui conosco para falarmos de um tema tão importante. O senhor que é um devoto dos santos, dos mártires. Vamos falar de a evangelização desses últimos tempos. Nunca, tanto quanto nesses últimos tempos, estão surgindo os mártires. Mártires da fé, mártires da evangelização. Martírio, pessoas que sofreram, que foram atormentadas, que morreram em virtude de terem dado todo esse sofrimento, suas vidas por uma causa religiosa, uma causa cristã, Jesus Cristo. O martírio é esse testemunho da fé, que o testemunho é tão intenso que ele vai até as últimas consequências, que é a entrega da vida, né? Então, a pessoa tem aquela força de fazer aquilo por Deus, né? Então, o povo de Deus, ao longo da história, muito sofreu. Muitas pessoas tiveram sofrimentos, mas não quer dizer que todo mundo que sofreu foi mártir. Então, você que está me assistindo aí, eu fico pensando, eu sofro muito, vou ser o mártir da sua casa, o mártir... Não é assim. Pesquisando, Dom Estevão Bittencourt, beneditino, numa revista Pergunta e Responderemos, ele publica uma matéria e explica que o martírio cristão não tem nada a ver com aqueles que morrem por causas sociais e políticas. Então quem morre por causa social e política não é esse mártir do programa de hoje, que o Padre Adriano está aqui para nos ajudar. O Concílio Vaticano II, ele também vai nos ajudar, que Jesus, ele deu a sua vida por nós. Junto com ele, muitos santos, mas também naquela época, muitos cristãos foram chamados, e são chamados, a dar esse testemunho de amor por Jesus Cristo. Os discípulos têm que seguir as pegadas do Mestre. Então, um verdadeiro cristão, ele segue como o Cristo. O Cristo deu seu corpo, o Cristo deu sua vida por Deus, pelo Evangelho. E nós somos convidados a isso. Então, Padre Adriano, a primeira vez que o senhor vem para o programa, vem falar de um tema, como a gente viu, palpitante, saltitante para esse mundo de hoje. E atual. Então, né? Atual. Então, o que é o martírio, Padre Adriano? O martírio é quando o cristão, ele dá a sua vida de modo eminente, profundamente, ele dá a sua vida por Jesus Cristo. Quando ele derrama o seu sangue em profusão, não é? Podemos dizer assim. Como diz o Catecismo da Igreja Católica, é um ato supremo, né? De fé, de esperança, de amor por Jesus Cristo. Então o mártir, né? A Igreja considera o mártir essa pessoa que sofreu por Jesus Cristo. E não somente sofreu, mas ele deu também a sua vida. Ele imitou a Jesus Cristo em tudo, até no ato de dar a vida pelos seus irmãos. E como é bonito nós sabermos, né, que durante toda a história da Igreja nós temos os mártires. E é um tema muito atual porque hoje nós estamos vendo, não é, principalmente no Oriente, em tantas regiões do mundo, pessoas também cristãs que estão dando a vida por Jesus Cristo. Não é? Preferem derramar o seu sangue do que renegar a sua fé em Cristo. A gente lembra, Padre, que começando falando dos primórdios, né, falando de Jesus Cristo, mas tinha João Batista, né? João Batista preparando os caminhos do Senhor, preparando a vinda do Messias, né? Então, São João Batista, ele estava lá, anunciando, denunciando. Ele foi o primeiro mártir do Novo Testamento. Ele denunciou aquilo que ele via errado contra aquilo que o Cristo nos ensinava, né? E ele terminou sendo morto. Não foi? Deu a sua vida também. Deu a sua vida, ele não pela negou, verdade, né? Pela verdade, ele estava ali, né? Então, essa dinâmica desde o tempo de Jesus, mas hoje, como o padre fala, no Oriente, isso se torna tão atual, que parece que quem prepara a vinda do Senhor
João Batista preparou para a vinda, nós estamos preparando para a volta, né? Mas essa preparação ela implica em martírio. Mas me conte, padre, a igreja, né? Nossa igreja católica, ela reconhece o martírio? Como ela reconhece o martírio? Esse reconhecimento, né, desde sempre, é esse reconhecimento de que realmente a pessoa morreu pela fé, por ódio da fé, não é? O mártir é aquele que morreu porque ele deu a vida por Cristo, mas também por quê? Porque aquele que lhe tirou a vida tinha ódio pela fé, da fé que a pessoa professava, né? Nesse sentido. Para, né, deixar mais claro, a pessoa, não é, que matou, no caso o cristão, ele detestava, tinha ódio da igreja, tinha ódio da fé cristã, não é? Tinha ódio de Jesus Cristo. Então, ele perseguiu e matou aquele que professava a fé em Cristo e não quis renegar essa fé. Então, a igreja, como não é, o senhor falou antes, essa questão de que várias pessoas acham, né, que martírio é tudo. Não é uma causa social, não é uma causa política, tudo isso não. A igreja reconhece realmente o martírio cristão é esse. É porque aquele que matou tinha ódio da fé cristã. Quis perseguir Jesus Cristo até o fim, até naquela pessoa que professava a sua fé e que não quis renegar essa fé. E essa perseguição, né, que a gente começa ali, Jesus Cristo, João Batista, os apóstolos, né? Os apóstolos também foram perseguidos, foram martirizados. Quem seguia Jesus? Você que está nos assistindo, você que está seguindo Jesus, esse programa é para você, viu? Se você está seguindo de verdade Jesus, esse programa tem tudo a ver. Esse programa é para mim e para você. O primeiro seguidor de Jesus, Estevão. O diácono Estevão, ele é martirizado, ele morreu sendo fiel aos ensinamentos do mestre. Está lá nos Atos dos Apóstolos, do capítulo 7, versículo 55 a 56. Mas também naquela época, Herodes, ele estava perseguindo os cristãos. Olha só, Paulo que perseguia os cristãos, agora Paulo passa a ser perseguido pelos cristãos. O rei Herodes mandou matar Tiago. Pedro e Paulo também sofreram martírio por ordem do imperador Nero. Mas não ficou em Nero, não. Teve Nero, Domiciano, eu vou botar 3 pontinhos, aí vou falar daquele presidente, vou botar mais 3 pontinhos, botar o nome daquele líder, e mais 3 pontinhos, e os governantes de hoje, que eu não vou dizer quem está nos 3 pontinhos, porque eu também não estou querendo ser mártir assim, me oferecendo para morrer, não. Mas do jeito que as coisas estão, muitos líderes estão tendo comportamentos tão hostis quanto o de Nero e de Domiciano. Os novos Neros, né? Os novos Neros. Os Neros modernos. Mas não podemos também dar cabimento a Nero, não. Mesmo. Vamos deixar isso para lá, mas a gente tem que estar atento, porque Paulo, Pedro estavam lá, sofreram. Os primeiros cristãos foram crucificados, queimados vivos, jogados às feras, torturados, degolados, presos, perseguidos, do mesmo jeito de hoje. Mesma coisa de hoje. E essa igreja nasceu num derramamento de sangue. Nossa igreja católica nasce no sangue. O sangue que brota, que se derrama desses mártires. E aqui, no Cunhaú, no Uruaçu, aqui no Rio Grande do Norte, tivemos também os primeiros mártires do nosso estado, que deram a vida pelo Evangelho, pela Eucaristia. Então, padre, nos fale sobre esse martírio que aconteceu no Rio Grande do Norte, em Cunhaú e Uruaçu, como isso aconteceu e podemos nos reportar hoje. Esse martírio nosso, né, daqui do nosso estado, esse martírio potiguar, nós podemos dizer assim, ele foi em 1645. Né? Durante esse ano, nós tivemos uma grande perseguição aos católicos, né, por parte dos calvinistas. Não é isso? Os calvinistas estavam ali também e instigaram, né, os índios daquela época a perseguirem os católicos. Então aconteceu 2 martírios, 2 grupos de mártires, os de Cunhaú e o de Uruaçu, não é isso? Os de Cunhaú, a gente sabe, né, tem aquela capelinha, né, ainda, tem lá, né, o sinal, né, do martírio, e o de Uruaçu foi assim, perto do rio, né, por ali. Então se fez aquele monumento, né, dos mártires, né? Todo ano, né, dia 3 de outubro, a igreja de Natal se reúne ali, né, para celebrar. E são lugares fortes, né, da presença realmente de Deus, que a gente sente, porque a gente sabe que ali
há tantos séculos atrás, nossos irmãos também deram a vida por Cristo. E foi também a questão por ódio da fé, não é? Os protestantes que perseguiam a Igreja Católica, não é isso? Então, assim, teve também esse momento, né, de querer, principalmente em Uruaçu, essa é a questão, né, o padre Ambrósio Francisco Ferro, não é isso? E os leigos, né, que estavam também do outro martírio. Ele, André de Soveral que diga, né, Ambrósio Francisco Ferro era do outro grupo de Uruaçu. Então, assim, eles também tiveram esse momento de escolha, né? Quem estava perseguindo, mandaram realmente eles escolherem negar a sua fé católica. E eles preferiram dar a vida por Cristo, né? E é interessante também a gente lembrar nossos mártires de Cunhal e Uruaçu e também o nosso Rio Grande do Norte. Nós temos também uma mártir, que é a Beata Lindalva, a filha da Caridade, que ela é de Açu, não é natural de Açu. Ela morreu em Salvador, né? Foi morta também por um senhor que também tirou a sua vida, né? Porque ele queria ir contra a sua pureza. E ela preferiu, né, dar a sua vida do que, vamos dizer assim, ir contra seus votos religiosos, né? Sua consagração a Jesus Cristo. Então também, né, na década de 90, ela deu também a sua vida. Então o nosso estado é um estado rico das graças de Deus de martírio também, né? Nós temos os mártires de Cunhaú e Uruaçu e também a Beata Irmã Lindalva, que deu a vida também, é também rio-grandense, né? Isso. Então, no nosso estado, mais de 30 mártires reconhecidos. Reconhecidos, é. Então, daí a gente vê esse Rio Grande do Norte com tanta perseguição, com tanta violência, com tanta guerra espiritual. Parece que o inimigo, que eu tenho certeza que ele existe, o inimigo, ele se zanga com o povo do Rio Grande do Norte, porque o povo do Rio Grande do Norte é um povo nascido na terra dos mártires, é um povo na terra de santos, banhada, né, banhada pelo sangue de mártires, futuros santos que em breve serão reconhecidos também como santos da nossa igreja. Então é muito importante a gente entender, né? Porque onde existe Jesus, existe a perseguição, o inimigo está ali. Faz parte, né? Faz parte. Daí, faz parte da missão do segmento. Estado tão cristão, tão católico como esse nosso, mas é uma guerra espiritual. O inimigo se zanga com esse povo do Rio Grande do Norte. Mas nós temos os mártires para recorrer à Irmã Lindalva, aos mártires de Cunhaú e do Uruaçu, tantos santos, né? A Santíssima Virgem Maria, que vamos falar dela também um pouco mais na frente, que viveram por esse evangelho. Falando mais, padre, de martírio, né? É uma graça, né? É uma graça que essa iniciativa vem de Deus, né? Então, não compete a nós cristãos, a mim, a você que nos assiste, provocar os adversários da fé para ser mártir. Ninguém sai provocando muçulmano, provocando protestantes radicais para ser mártir. Não. A igreja condena esse comportamento, pois seria muito presunçoso, né? Então, quem pode ter certeza que vai suportar o tormento até o martírio? Pode ser que você tome uma postura suicida e não mártir. Além do que, você estava provocando com que o outro, o próximo, pecasse, os algozes pecassem. Se você estiver provocando a eles, então você está fazendo o contrário. Provocando aos algozes, aos nossos inimigos da fé, digamos assim, entre aspas, nos persigam. Não é por aí. Na verdade, o martírio propriamente dito, ele requer que o cristão, ele morra livremente, aceite conscientemente o risco de morrer por causa da fé. Como a irmã Lindalva, como o padre que continuou celebrando, como a Eucaristia que não negou a Eucaristia. Até a morte, a aceitação lícita pode ser implícita quando a pessoa sabe que aquela postura que ela vai tomar vai fazer com que ela morra. E a pessoa é fiel àquilo ali, àquele compromisso. Então, padre, e do martírio no começo da igreja que a gente está falando aqui, o senhor pode nos reforçar mais, falar desse martírio no início da igreja? Nós temos muitos exemplos, não é isso? No início da igreja nós sabemos que ser testemunha, né, que a palavra mártir, né, quer dizer isso também, testemunha de Jesus Cristo, era como fosse a vocação do cristão. Por causa de tantas perseguições que a igreja não teve, então nós tivemos milhares de mártires naquela época. E hoje, né, nós veneramos muitos santos do início da igreja que foram canonizados, né, foram reconhecidos. São Sebastião, Santa Luzia, São Pedro, né, São Paulo. A maioria dos apóstolos, como nós vimos também,
quase todos deram a vida por Jesus Cristo, os primeiros cristãos. Então a igreja, no início, ela realmente foi a igreja dos mártires. No início, foi quem fundamentou a igreja, foi a força da igreja. E é interessante que Tertuliano, um dos escritores da igreja, do início da igreja, ele dizia, não é, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos, realmente. Porque quanto mais se matava os cristãos, mais cristãos apareciam. Porque aquele era um grande testemunho para os pagãos. A gente sabe, não é, que os pagãos, quando eles olhavam para os cristãos, eles diziam muito isso. Olhem como eles se amam. E isso é um testemunho também para nós. Será que hoje, não é, as pessoas que não acreditam em Deus, aquelas pessoas que estão afastadas muitas vezes de sua fé, elas olhando para nós, será que elas dizem a mesma coisa? A gente tem sempre, né, de se perguntar também sobre isso. E o maior amor, o maior ato de amor era esse, era dar a vida e é também hoje, dar a vida por Jesus Cristo. Então isso chamava a atenção dos pagãos, das pessoas, não é, que ainda não tinham Deus na sua vida. E o martírio foi isso, né, essa grande força da igreja, e ainda é esse grande impulso da igreja. Porque é interessante, não é, que a gente vê, os inimigos pensam que vão destruir a igreja, enfraquecem, mas pensam que vão destruí-la matando os cristãos, mas pelo contrário, é aí que cristãos aparecem, pelo testemunho daqueles que deram a vida por Cristo. E no início da igreja a gente teve muito isso, teve muito esse testemunho presente. Né? Depois vem a outras épocas, né? A questão de irem para o deserto, né? Para se dedicarem a Deus e assim por diante. Mas o primeiro realmente, a primeira missão, vamos dizer, da igreja, a primeira vocação da igreja foi o martírio. Uma coisa está ligada à outra, né? Jesus morreu na cruz, então todo aquele que segue a Cristo leva também sua cruz, e muitas vezes muitos dão também a vida por Cristo, né? Na cruz. E pode ser até que nem cheguem a morrer. Espiritual, sim. Né? Um sofrimento, vamos dizer, isso mesmo. Que é o martírio branco. É. No início também da igreja, aqueles que não morriam eram chamados de confessores. Morriam muitas vezes depois, né, de um tempo, por causa também dos sofrimentos, né, de tudo isso. Mas pela fé que eles tiveram também, e também pela, vamos dizer assim, quase, não é, que eles eram mártires também, tiveram a possibilidade, mas não foram. Então a igreja também dá esse nome de confessores, porque eles confessaram a fé, mesmo não derramando o seu sangue, mas são considerados também mártires, né, da fé. Nesse sentido de confessar a fé. Pois é, como o senhor colocou, o martírio ele teve o ponto alto em Jesus Cristo. Né? A gente falou de Estevão, falamos dos apóstolos, né? Mas é interessante que quando a gente está correndo nas Escrituras, no último livro está lá o livro do Apocalipse. Isso mesmo. E quem são aquela imensa multidão? Quem são aqueles que estão com as vestes brancas logo na frente? São aqueles sobreviventes da grande tribulação, aqueles que estão com as vestes lavadas pelo sangue do Cordeiro. Os mártires todos no céu, no lugar privilegiado, na frente, segurando o povo, né, com essas túnicas alvejadas lá no Apocalipse 7. Né? Então, a gente vê esse martírio e lá no céu ele é reconhecido, ele está lá diante de Deus. E a gente sabe, quem seguir Jesus Cristo será perseguido, mas quem for perseguido por Jesus Cristo estará com ele na glória, né? E esse martírio, padre, esse martírio continua? Continua, né? O Papa São João Paulo II, né, naquelas cartas que ele escreveu em preparação do jubileu do ano 2000, ele falava muito isso, né? Lembrava muito isso, que nosso século, o século passado e esse, principalmente esse, é considerado o século dos mártires, principalmente hoje, né? Nesses últimos anos, nós estamos vendo, assim, um crescimento grande de cristãos perseguidos em várias partes do mundo, e muitos também são mortos. Está crescendo muito isso, muito mesmo. Tem os mártires coreanos, né? Sim. O que mais o senhor pode nos dizer? A gente tem ainda um tempo a conversar. A Coreia, nós sabemos, ela é dividida em duas, né? A Coreia do Sul e a do Norte. A do Sul se tem a liberdade, depois de vários anos, né? Tanto tempo que realmente muitos mártires deram a sua vida por Cristo, são chamados os mártires coreanos, são vários também. E no Sul, graças a Deus, se tem a liberdade. É um lugar de muita vocação, né? Surgiu graças a isso, não é isso? Ao sangue dos mártires. Ao sangue dos mártires que surgiram depois vários cristãos, como a gente já falou. Isso são frutos, né, essas vocações. O crescimento da igreja na Coreia do Sul é enorme, né? Para ser um país assim ainda de cultura, né, budista, né, taoísta, essas culturas orientais,
mas tem crescido muito a igreja ali. Isso é fruto do martírio daqueles que vieram antes. Na Coreia do Norte a igreja é perseguida, né? Ninguém sabe se tem padre lá, se tem alguma freira. Possivelmente deve ter, mas tudo escondido. Não se tem a liberdade. Graças a Deus agora está um pouco assim, começando um diálogo, não é isso? Do ditador lá, né? Que é um ditador. O pai dele morreu, mas esse mais rígido, esse filho dele. Então, assim, está começando um certo diálogo entre a Coreia do Norte e a do Sul. E até a questão da igreja, né? Também, se eu não me engano, de ano em ano, eu li uma reportagem uma vez que teve um ano que deixaram, né, os bispos entrarem da Coreia do Sul para lá para levarem a ajuda, né, de alimentação. Tinha tido uma seca muito grande. Então, o bispo, ele reuniu numa igreja que tem lá, fica lá, né? Não podem se reunir muito. Padre não tem mais missa. Se estiver escondido, né? Como a gente já falou. Então, assim, o bonito, né? Que esse cardeal, era um bispo cardeal, ele reuniu 153 católicos que tinham nessa cidade e ele deu a absolvição geral. Porque ninguém sabe, né? O que pode acontecer com eles depois, né? Por causa das perseguições. Mas vamos rezar, não é? E várias partes do mundo também, para que Deus toque no coração dessas pessoas, né? E dê a liberdade, não é isso? Mas são igrejas que crescem por causa disso, por causa do martírio, seus irmãos do passado. Padre, e Nossa Senhora, Padre? Nossa Senhora, Maria Santíssima, Mãezinha do Céu, Mãe de Deus e Nossa, é chamada também de Rainha dos Mártires. Rainha dos Mártires, isso mesmo. Nos explique mais um pouco sobre isso. A gente vê, né, na ladainha Nossa Senhora é rainha, porque Jesus é rei. E nós vemos esse título, Rainha dos Mártires, porque com certeza, na hora suprema de doar a sua vida, com certeza muitos mártires recorreram a ela. E com certeza ela estava ali também presente, sustentando, não é? Dando força àqueles que queriam imitar seu filho até o fim. Por isso que Nossa Senhora é chamada Rainha dos Mártires, porque ela também foi mártir, nesse sentido de ser mártir do amor, mártir da doação, mártir do sacrifício de doar seu filho ali aos pés da cruz, como a fraternidade usa muito, né? A cruz da unidade. Nossa Senhora ali presente na crucificação de Jesus, recolhendo o seu sangue, não é, redentor, ali perto de Jesus também, doando a sua vida como martírio nesse sentido. E é interessante, né, que na história de São Maximiliano Maria Kolbe, Nossa Senhora, né, apareceu a ele e ela tinha 2 coroas nas mãos, uma coroa branca e uma vermelha. E ela perguntou a ele qual das coroas ele queria. E eles queriam as 2. Depois ele soube, né, ela deve ter dito a ele, que as 2 coroas simbolizavam o martírio. A vermelha, né, que é a de sangue, realmente ela é um mártir. Ele deu a vida, né, por um pai de família, lá no campo de concentração. E a branca, a pureza, não é isso? A nossa luta diária de ser de Jesus Cristo. A nossa luta de cada dia, da gente procurar dar um sim a Deus, como Nossa Senhora deu. O martírio de Maria também é esse, né? A dor que Nossa Senhora sentiu ao ver seu filho morrer crucificado foi uma dor tão intensa, tão forte, quanto a dor da morte. Nossa Senhora não morreu ou adormeceu, não vamos entrar nesse dogma, digamos assim, mas Nossa Senhora ela teve uma dor tão forte, uma dor de morte, por não negar o Evangelho. Ela estava lá, de pé, aos pés da cruz. Podia ser também tratada como os cristãos eram tratados. E ela não teve medo. Não teve. Ela estava lá de pé. Ficou lá até o fim, sentindo aquela dor. E a espada de dor transpassa a alma de Jesus? Não, Jesus estava morto. Aquela espada de dor transpassa a alma de Maria Santíssima, de tamanha dor que ela vê aos pés da cruz o seu filho morrer pela humanidade inteira. E nós, padres, somos consagrados a Nossa Senhora. O senhor, como um padre consagrado a Nossa Senhora, precisamos pedir a Deus a graça de ser mártires. Né? Então, o que é que o senhor tem a dizer aos consagrados a Nossa Senhora? Um grande número de consagrados que tem. Podemos dizer que milhares de consagrados no Rio Grande do Norte. Né? Então, milhares mesmo. Podemos dizer que, quem sabe, dezenas de milhares de consagrados a Nossa Senhora. O que é que o senhor disse sobre o martírio para esses consagrados? O martírio, não é? Que, vamos dizer assim, que Deus nos oferece a cada dia
é a gente buscar ser fiel a Deus, a Ele, não é? Como Nossa Senhora foi. Como é bom a gente ser de Deus, não é? Às vezes a gente na nossa vida, às vezes a gente procura, né, no nosso dia a dia, dar sim a Deus, trabalhar para Deus. E como é bom no final do dia a gente dormir cansado, porque a gente trabalhou para Deus. Como isso é gratificante, isso é um martírio, né? Muitas vezes, martírio branco, né? Da luta diária. E Nossa Senhora é rainha dos mártires e também sofreu esse martírio. Por quê? Porque ela soube oferecer suas dores, os seus sofrimentos, ela soube uni-los aos de Jesus Cristo. E isso é importantíssimo para quem é consagrado a Nossa Senhora. Não é saber unir o seu sofrimento de cada dia, o seu sofrimento na família, na sua família, o sofrimento no seu trabalho, muitas vezes, no seu estudo, na sua vida comunitária. Isso é muito importante a gente saber unir, porque quando a gente oferece nosso sofrimento, a gente une nosso sofrimento ao de Jesus Cristo, ele se torna também corredentor. Completar na minha carne o sofrimento de Jesus. Ele não é em vão. Ser uma alma reparadora. Isso mesmo. A gente tem que fazer isso, né? Como cristão e como consagrado a Nossa Senhora. E nem sair procurando, até digo, não precisa sair procurando cruzes. Não, elas o martírio vai ser levar a cruz que está na sua frente isso mesmo. A cruz de cada dia. Por isso que Jesus diz, né? Porque a cruz de cada dia, realmente, ela exige muita renúncia, muita mortificação, muita dor. Né? Como dói levar a cruz, o padre colocava aí, das adversidades do estudante, do profissional liberal. Somos convidados a ser mártir. Precisamos ser mártir de nossa vocação. Você que está numa caminhada, num seminário, numa comunidade de vida, numa comunidade de aliança, no instituto religioso, ou até mesmo como cristão na sua casa, na sua família, precisamos ser mártires da nossa vocação. Morrer por aquilo que Deus nos chama e morrer por aquilo que Deus nos escolheu. Dar a nossa vida com convicção. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho, como diz São Paulo. Então, essa dinâmica que os consagrados da Nossa Senhora são convidados, são chamados. Então, você é chamado, eu sou chamado, o padre é chamado. Então, padre, suas considerações finais e a nossa bênção do dia. Santo Afonso, ele dizia muito que a gente não deve correr atrás das cruzes, mas deve saber abraçá-las, aquelas que, né, vão aparecer durante a nossa vida. Então, agradecer a Deus, né, pelos mártires que nós temos, que são testemunhas, e pedir também força a Deus, né, para que nós também sejamos mártires de cada dia, a cada dia da nossa vida. Na profissão que a gente tem, né, na vocação que a gente tem, na missão que a gente tem, se a gente fizer isso, com certeza Deus se agrada muito. E nossa vida será sempre abençoada por Ele, pela intercessão de Maria Santíssima. Então vamos agradecer a Deus também por esse programa. Quero agradecer, né, a primeira vez que eu estou aqui. É muito importante, né, a gente também participar desses momentos. E não tenhamos medo, não é isso? De dar a nossa vida por Cristo, como tantos mártires fizeram, como Nossa Senhora fez, com amor e sempre com essa fé infinita que Nossa Senhora teve, deve ser também exemplo para a nossa fé. Vamos pedir a bênção de Deus sobre todos nós, para que Deus nos abençoe pela intercessão da Virgem Maria. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora e dos santos mártires, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um cheirinho para todos. Consagra-te.